Fala galera, começa mais episódio do nosso Papo Daqui, mais um programa de entrevistas com ex-jogadores do Grêmio do Inter, pessoas que marcaram o futebol e tiveram passagem aqui pela dupla Grenal. Hoje eu tenho o prazer de receber um cara que foi campeão brasileiro, vestiu a camisa da seleção brasileira e passou aqui pelo Grêmio, pelo meu time do coração, apesar de a gente entrevistar colorados também, eu sou gremista, que é o lateral Dida. Tudo certo, Dida? Tudo tranquilo, um abraço, prazer falar com você aí. E você falou bem, né, cara? Porto Alegre é uma cidade muito tranquila, gostei muito, né? Mas, assim, eu realmente só passei pelo Grêmio, né? Foi uma passagem muito rápida, né? Gostaria de ter ficado muito mais tempo aí, né? Vim emprestado do Palmeiras para o Grêmio, naquela fase lá toda que o Grêmio contratou muitos jogadores, né? Jogadores de fora, né? Porque... E aí a gente, mesmo assim, né, conseguiu um título gaúcho aí em 93, né? Participei pouco de poucos jogos aí, cheguei já para disputar a final da Copa do Brasil, né? Que a gente acabou perdendo pro Cruzeiro, né? E aí depois uma sequência assim de alguns jogos, tal, né? Realmente é, não me sinto satisfeito de poderia ter sido uma passagem muito melhor, né? E aí depois chegou o Filipão, montou aquele grande time lá que conquistou vários títulos aí. Antes de a gente falar dessa tua passagem pelo Grêmio, eu queria te perguntar assim, um pouco sobre o Curitiba. Tu teve o prazer de trabalhar com o Enio Andrade, que até hoje é considerado por muitos um dos maiores treinadores que o futebol brasileiro já teve, e tu ganhou um título brasileiro com o Curitiba, que hoje não é considerado um dos grandes times do país. Curitiba é um grande time, tem uma grande torcida, mas não está naquele clube dos 12, clube dos 13, ali, que é os aqui do Sul, os de Rio, de São Paulo. Eu queria saber como é que foi essa campanha com Curitiba e quando é que acontece a virada, assim, que tu olha para o lado e depois, esse brasileiro é nosso, ninguém vai tirar, não interessa, os outros times são mais conhecidos, tem mais torcida, esse campeonato é nosso. Então, cara, na verdade, assim, se hoje assim a gente já tem essa noção, né, de que o Curitiba é um grande clube, tem uma grande torcida, né, tem uma representatividade boa, mas na época muito menos ainda, né? Em 85 a gente era considerado, né, um clube pequeno, não era considerado os grandes aí como hoje a coisa está muito mais nivelada, mas naquela época é, nós entramos mesmo como azarão, né? E como você falou, foi uma mistura assim de jogadores jovens que estavam iniciando, no meu caso, né? Foi meu primeiro campeonato brasileiro, com alguns jogadores mais experientes e com um treinador, né? Que já tinha tido essa experiência de ter sido campeão brasileiro, que veio e nos acolheu, né? Foi um paizão assim para nós, com toda a sua experiência nos ajudou a gente sonhar, né, com o título e conquistá-lo, né? Então assim foi uma trajetória difícil, um campeonato assim que de muita superação, mas que nós garotos e o pessoal mais velho assim que tinha mais experiência, a gente soube como lidar e foi justa, né? Um campeonato diferente, né? Teve o módulo verde lá e o amarelo, ou seja, seria hoje a Série A contra a Série B, né? E, e aí a gente acabou chegando aí nas finais, na final do campeonato, depois de ter tirado Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo, né? São Paulo. Então a gente, nós consideramos, nós jogadores assim, né? Que a disputa contra o Bangu, né? Seria muito injusta se a gente não tivesse sido campeão, né? Embora o Bangu tinha uma grande equipe também, né? E assim, Dida, eu te pergunto, ganhar um título brasileiro pelo Curitiba, um jovem ainda, começando a carreira, quando depois que vem a taça, tu sair pela noite de Curitiba, tu ficou mais bonito? Cara, qualquer um fica, né? Embora eu era muito molecão, era tranquilo e caseiro, mas você é figurinha carimbada, né, cara? Eu falo, eu joguei quase 20 anos aí como profissional e só ganhei um título brasileiro, né? Então você vê aí a dificuldade que é ser campeão brasileiro, né? Naquela época, então, muito mais ainda, porque os grandes eram os grandes, né?
Então, assim, 85 realmente foi, para nós, assim, foi a glória, né? A capital no Paraná, o Brasil todo, eu acho que, principalmente o pessoal do Sul torceu para a gente, né? Eu acho que foi assim, como você falou, as coisas começam a acontecer, né? Eu, depois do título brasileiro, já comecei a ser sondado para a seleção brasileira, né? Já depois, logo em seguida, em 87, eu já vou para o Corinthians, né? Então as portas se abrem, né? O futebol é resultado. A gente sabe que, ainda mais nós brasileiros, né? Que a gente vive o vice-campeão, o segundo lugar, não vale muita coisa, né? Então, ter sido campeão abriram as portas realmente para mim. E eu era jovem, né? Moleque, ia fazer 20 anos nesse ano aí, e pude desfrutar de tudo isso daí, né? Tendo oportunidade em seleção brasileira e também nos outros grandes clubes que eu passei. E assim, tu falou do Enio Andrade ali antes, ele é um cara que até hoje assim é considerado por muitos ainda consideram ele o maior treinador que o Brasil teve, existem outros treinadores que surgiram depois, mas ele é sempre lembrado, principalmente por uma questão que até recentemente, que no Grêmio se falava muito, que os treinadores chegam e tem um esquema tático na cabeça e querem colocar aquele esquema. E o Enio Andrade tinha a característica de chegar, conhecer o elenco e pensar num esquema para aquele elenco. O que o Enio tinha de diferente? Tu que teve a oportunidade de trabalhar com ele, até para falar para mim, que sou uma geração que não viu ele trabalhando, assim, não peguei tempo de trabalhar. O que ele tinha de diferente dos outros treinadores para ele ter sido tão vitorioso na carreira? Então, na verdade, o que acontece com a minha geração, né? Era uma geração que os treinadores eles eram mais gestores de grupo, né? Ainda mais assim com experiência que ele tinha, um cara que fazia o papel. Hoje você tem os clubes, eles têm várias pessoas que cuidam, né, da gestão do futebol, né? E naquela época não, naquela época o futebol era simples, era o treinador era o cara que comandava tudo, né? Ele ajudava a contratar, ele analisava o elenco, que é como a gente fala, tirava leite de pedra, era aquilo que tinha, né? Era diferente do que é hoje. E não só ele, mas assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Tele Santana, que também é na mesma linha, né? O cara assim que cobrava da gente o máximo, né? Se preocupava com o ser humano, né? O seu Enio tinha muito isso. Ele era um cara que, além de ele ser o nosso treinador, ele se preocupava com o que você estava fazendo, se estava fazendo certo, se estava fazendo errado. Ele orientava, porque ele já tinha a experiência de vida, né? E isso foi fundamental, não só para mim, mas para outros jogadores, né? E ele nos fez acreditar que a gente tinha condições de chegar, né? Talvez hoje você tem outras pessoas que fazem esse trabalho, mas naquela época era só ele. Então, a dificuldade, imagine a dificuldade de você trabalhar com 20, 25, 30 jogadores aí e cuidar de toda essa parte, né? Tinha o quê? O presidente que ficava na sala dele, um diretor de futebol, um supervisor ali que fazia o papel de organizar viagem e ali a logística do negócio, e o resto era tudo com o treinador e o preparador físico, não tinha muita, né? Não é esse staff que tem hoje, né? Então, por isso, eu vejo assim a criatividade que esses caras tinham, né? De cuidar da gente, dos mais jovens, dos mais experientes, lidar da mesma maneira e fazer com que esse pessoal rendesse dentro do campo, né? Porque eu, pelo menos, né, todo o tempo vivido no futebol, eu acho assim que o grande segredo de qualquer elenco, de qualquer clube, é a gestão, né? É o cara que sabe fazer essa gestão dos atletas, né? Claro, você tem toda uma parte aí de diretoria, que hoje a coisa cresceu muito, né? Que é cumprir todos os deveres do clube, de salário, essas coisas, mas o que funciona mesmo é ali, entrou dentro do vestiário, né? Os resultados saem dali, né? E ele sabia fazer muito bem isso. E assim, tu teve uma carreira brilhante e tu recebe oportunidades na seleção brasileira, depois, principalmente depois daquela temporada do Curitiba, ela te abre portas para a seleção. Como é que foi essa experiência Uhum. de defender as cores da seleção do teu país
E só que tu não foi convocado muitas vezes. Por que tu acha que depois tu acabou não tendo tanta sequência? Então, talvez assim, aí, principalmente por eu ter aparecido, né, foi muito rápido, já depois do título brasileiro, já a gente já tem uma com, né, eu sou campeão mundial também sub-20 aí com o Brasil, com a seleção sub-20, e automaticamente já me levam para a seleção principal, né? Uma expectativa assim de que de repente já, né? E eu chego muito bem na seleção, mas aí você tem, né? Você tem muitos caras experientes, você tem e aí talvez não que eu tenha sentido o peso disso, né? Mas até porque eu jogava no Curitiba, né? Tinha o pessoal do Rio, imprensa, tudo aquilo, né? Eu acabei tendo poucas oportunidades, né? E também assim, não acho que tenha, foi muito válida a experiência, né? De você estar numa preparação de uma Copa do Mundo do México, participar com jogadores que há 4 anos anteriores você estava assistindo e torcendo por eles, né? Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, toda essa galera, Tony Cerezo e companhia, né? E aí de repente você está junto com os caras ali, né? Então foi uma grande experiência. Agora, o que eu, né, acho que poderia ter tido uma sequência maior foi depois, né? Depois da Copa do Mundo, eu vou para o Corinthians, né? Aí a sequência ali do Corinthians até eu voltar para a seleção demorou quase 3 anos, né? Então assim, eu já volto para a seleção num amistoso lá, Brasil e Holanda, que o Lazzaroni me leva, né? Mas aí já surgiram, o Branco já tinha se firmado, né? Como o lateral esquerdo da Copa de 86 e já estava jogando na Europa. O Júnior, né, ainda estava ali no seu finalzinho de carreira, mas, né, daí já o Branco já assume, aí surge o Mazinho, o Leonardo, né, o próprio Jorginho volta para a seleção brasileira e eu acabei perdendo espaço, né? Na minha cabeça teria sido diferente, porque daí eu vou para um grande clube, que é o Corinthians, né? Automaticamente eu poderia ter mais chances e oportunidades, mas não foi isso que aconteceu. Mas bola para frente, mesmo assim, né? Fiquei lá quase 4 anos no Corinthians, depois fui envolvido numa transação que vou para o Palmeiras, né? Aí toda aquela situação, o clube não fazia muito tempo que não ganhava nada. Mesmo assim, fui titular, né? Tive, né? Assim, um tempo bom. E aí, logo em seguida, eu começo essa trajetória aí, né, de empréstimo, né, que eu, depois de 92, que foi meu último ano no Palmeiras, eu saio do Palmeiras, depois de ter sido vice-campeão paulista, vou para o Cerro Porteño emprestado, disputo uma Libertadores, e ali eu, né, tenho uma relação boa com o pessoal de Porto Alegre, que acaba me levando porque o Carpegiani era o treinador na época, né, do Cerro Porteño. E aí nessa teve algumas indicações ali, e acabo me levando para o Grêmio emprestado, né, para disputar ali o Brasileiro e Copa do Brasil, já o último jogo. Na verdade, a Copa do Brasil foi assim porque machucou lá o Eduardo, que estava jogando, e aí de última hora acabaram me colocando para jogar, mas eu fui contratado para jogar o Gaúcho e o Brasileiro, né? E como eu falei, a trajetória foi muito curta no Grêmio, foram 5, 6 meses ali, só né, meia temporada, e mesmo assim com poucas atuações, né? Mas adorei morar em Porto Alegre, né? Uma cidade muito acolhedora, fiz muitos amigos aí, e gostaria de ter ficado e ter participado muito mais, né? Porque o Grêmio realmente é um baita clube, como vocês falam aí. Dida, já que tu entrou no assunto do Grêmio, tu contou que estava no Cerro quando tu vem para cá. Queria saber assim, como é que chega essa proposta do Grêmio para ti? Como é que chega? Tu falou que tinha essa relação com o Carpegiani, mas como é que chega em Uhum. ti? Como é que foi para ti aceitar essa proposta? Como é que tu viu essa proposta na tua carreira? Como uma grande oportunidade, porque o Grêmio, né, é um clube de primeira, né, de ponta, né? Então, assim, vamos pensar, eu saio do Palmeiras emprestado para o Cerro Porteño. Disputo a Libertadores, a gente foi super bem, chega a semifinal, perde para o São Paulo, e aí eu falo, cara, eu vou voltar para o Palmeiras de empréstimo, mas o Palmeiras já tinha contratado o Roberto Carlos, já tinha sido campeão, né? Em 93, o Palmeiras ganhou tudo.
ou seja, eu não teria espaço lá, né, para jogar. Aí surge um convite para ir para o Grêmio. Eu falei, cara, tô recuperado, né? Tô voltando para um grande clube. E essa foi o meu pensamento, né? Só que, é claro, as coisas não aconteceram. A gente chegou, o elenco era assim, eram muitos jogadores de fora, né? Se você for pensar, se você for analisar aí, o elenco tinha voltado Geraldão, tínhamos quem lá? Júnior, Dorival Júnior, a gente tinha Charles, o centroavante, Carlos Alberto Dias, quem mais ali que eu vou lembrar para você ali? Aí tinha o Denner estava lá, né? Denner estava emprestado, né? Quem mais assim e aí tinha a garotada que estava começando, né? Os meninos ali, Luciano zagueiro, Darley terceiro goleiro, né? É, quem mais assim, Jamir, né? Jamir, Gruto, toda essa molecada aí tava começando, Carlos Miguel, né? Essa piazada aí tava surgindo. E como não deu certo essa turma aí, a gente acabou, né, não tendo. E mesmo assim, o Filipão chega nesse ano aí, 93, logo depois do Gaúcho, né? Ele chega e aí ainda vem com mais jogadores, né? Se você lembrar aí, o Branco voltou também, né? Os caras trouxeram o Branco, e aí acabaram tirando alguns jogadores e o Filipão começa uma renovação, né? E aí eu tenho pouco espaço nesse Campeonato Brasileiro aí. Se for pegar aí, acho que eu joguei 2 ou 3 partidas só no Campeonato Brasileiro e acabo depois de 93 voltando para o Palmeiras, de empréstimo, mas também aí vou para time do interior de São Paulo, né? Então, a minha passagem no Grêmio foi bem discreta, né? Embora, né, gostaria de ter sido diferente, mas foi bem. Nós jogadores, a gente costuma dizer muito isso, né? Que, você jogou no Grêmio? Claro, né? Tá ali, tá registrado tudo, mas foi bem discreto. E assim, por que tu acha que essa passagem foi discreta? O que tu acha que aconteceu? E quando esse contrato termina, o término do empréstimo para tu voltar, chegou a ter alguma negociação? Ou no futuro o Grêmio te procurou em algum outro momento, depois, ou até durante ali para tu ficar, e daqui a pouco não teve acordo com o teu clube? Como é que foi? Por que tu acha que daqui a pouco não deu tão certo quanto tu queria? E como é que foi esse pós, assim? Chegou a ter uma negociação para tu ficar ou acabou nem andando esse processo? Não andou porque o que aconteceu? Como eu fui pouco aproveitado, né? Até com o Filipão foi sempre super honesto comigo, né? Ele falou, cara, pô, você está trabalhando, treinando, né? Eu estou vendo tua dedicação aí, mas infelizmente, né? A gente não está te usando, né? E acaba o empréstimo, você acaba voltando para o clube de origem, né? Mas eu acredito que o fato de não ter dado certo, porque quando eu saio do Palmeiras e vou para o Cerro Porteño, o Carpegiani tinha um método de jogo, né? Uma filosofia de colocar os jogadores em campo, e eu me adaptei muito bem. Ele me usava como um terceiro volante, né? Pelo lado esquerdo, né, o Arce pelo lado direito, o Struy fazia o centro médio ali, e eu ficava como um volante pelo lado esquerdo. E a gente chegou numa semifinal, eu acabei fazendo, né, gols ali. E aí o que acontece? Eu volto para o Grêmio, eu venho para o Grêmio para ser o lateral esquerdo antigo, né, de novo, né? E talvez eu não tenha conseguido me adaptar, achava que. Tanto é que depois a própria minha carreira, assim, ela deu uma caída, principalmente porque eu também estava convencido que eu queria jogar numa outra posição, né, como um segundo volante. E eu só fui conseguir jogar depois, assim, num nível melhor, nessa posição aqui no Curitiba. Eu volto em 95 para. Volto no final de 94, e em 95 eu volto para o Curitiba. E, coincidentemente, o Carpegiani vem, né, como treinador. E aí, então, dá certo. Ele me coloca de novo naquela posição e eu volto a render, assim, né, ter um rendimento, uma performance legal, né? Então, talvez tenha sido isso, né? Uma falta, assim, de me posicionar no Grêmio. Talvez, como lateral esquerdo, a coisa não andou, né? Se tivesse me colocado ou dado oportunidade numa posição dessa, como eu expliquei, aí talvez a coisa funcionasse melhor, né? Mas faz parte do futebol. Eu acho que
não vai ser isso que, como você falou, uma carreira assim que começa brilhante, né? Eu largo aqui de Curitiba, já direto para uma seleção brasileira, com um título brasileiro. Depois vou para São Paulo, Corinthians, Palmeiras, né? Tem uma passagem também por empréstimo no Flamengo, e também foi a mesma situação do Grêmio, né? Fiquei 6 meses lá, mas também a coisa não funcionou, né? Mais ou menos dessa maneira, assim, não é? Então são detalhes no futebol que a gente às vezes não, né? Hoje você fala assim, pô, caramba, gostaria de ter dado certo, mas às vezes acontece. Isso acontece no futebol. Você se adapta melhor numa região, num clube, né? Do que no outro. E basicamente foi isso aí. Mas assim, desculpa até, tu falou assim, Tranquilo? que daqui a pouco a tua carreira tu começa no Curitiba muito bem e tu passa por grandes times do Brasil. Tem alguma coisa que tu te arrepende da tua carreira, que tu acha que tu disse assim, não deu, tem momentos que não deu certo, mesmo se a gente parar para pensar a tua carreira, a tua avaliação pode não ter dado certo, mas tu passou por grandes praças do futebol, né? Grêmio, por mais que ele passou por Grêmio, Palmeiras jogou muito tempo, Flamengo, Curitiba, grandes times tu passou. Por que tu acha que por que tu avalia em alguns momentos que ela não deu daqui a pouco tão certo quanto tu projetava? Cara, não, é que a gente se cobra muito, né? O jogador de futebol, eu pelo menos tenho essa autoavaliação, mas assim, tem um ponto fundamental ali aí que você tocou, que talvez tenha sido o fator. Claro, hoje você pode analisar, na época não tinha como, mas foi um ponto mais importante, foi a minha saída do Corinthians para o Palmeiras, né? Porque aí é assim, uma questão de gestão da carreira, né? Que a gente não tinha. Era uma decisão do atleta, né? Você não tinha ninguém que te orientava, né? Eu sou campeão, eu chego no Corinthians em 87. A gente é vice-campeão paulista, eu faço a campanha, né? O clube se recupera, tal. 88 nós fomos campeões paulistas, né? Eu em forma, né? Tudo cogitado para voltar à seleção brasileira. Aí no meio de 89 eu também a gente chega nas semifinais do Paulista e aí vai acabar meu contrato e chego no vestiário, o pessoal me chama e fala que o Palmeiras tem interesse em fazer um negócio. Na verdade, o Corinthians tinha interesse em fazer um negócio com o Palmeiras, com relação, eles queriam o Neto, né? O meia. E só que o Palmeiras, em contrapartida, pediu, né, que eu fosse para lá, né? Então era uma exigência do Palmeiras. Se eu aceitava, eu falei, cara, eu não quero sair, não posso sair, eu vou sair do Corinthians para ir para o Palmeiras. Esse é a mesma coisa que eu sair do Inter para ir para o Grêmio, né? Eu vou encontrar rejeição da torcida do Grêmio se eu sair do Inter e eu vou ser como a gente fala, e foi o que aconteceu comigo no Palmeiras, né? Eu era o rejeitado eu era o vira-casaca do Corinthians e o rejeitado do Palmeiras, né? Mas mesmo assim, então talvez essa estratégia aí, né? E aí, ó, vamos pensar o seguinte: o Palmeiras a partir daí, o Corinthians a partir daí ganha tudo, né? E o Jacenir, não, nada contra o Jacenir, mas Jacenir, quando eu cheguei no Corinthians em 87, eles, né, emprestaram o Jacenir foi para outros clubes, e aí quem volta em 90 para o Corinthians é o próprio Jacenir, e é campeão brasileiro, né? Não tinha disputa eu e ele, né? Porque eu tinha sido capitão, né? Então, assim, essa saída do Corinthians, né? Foi um erro de estratégia, né, de carreira, que, né, fez com que as coisas também porque se eu fico no claro, isso é o si também, né? A Sim. gente está falando aqui em hipótese. Eu analiso mais ou menos isso. Talvez por isso eu hoje fale assim, minha carreira poderia ter sido um pouquinho mais prolongada nesse sentido, porque no Corinthians eu já era capitão, já tinha sido campeão, né? A cobrança era menor, já tinha identificação com torcida, né? Seria uma coisa mais tranquila do que eu começar tudo de volta no Palmeiras, como aconteceu, né? Mas mesmo assim, foi muito bom, porque foram 4 anos lá, a gente chegou próximos a títulos, né? Mas faz parte do futebol, né? Faz parte da carreira de qualquer atleta aí, os erros e os acertos, né? Não, eu entendo a tua leitura, assim,
Mas Uhum. reforço, a carreira que tu teve no mundo da bola é brilhante, assim, por tudo Ah, que tu perfeito. passou, assim, acho que é uma carreira que está marcada para a história. Eu, por exemplo, eu sou 95, né? Eu Uhum. não lembro de ele ver jogar, mas quando eu falei hoje, ó, vou entrevistar o Dida, pai lateral que jogou no Grêmio. Meu pai é gremista fanático. Ah, Não, pô, o Dida é campeão pelo Curitiba, o Dida é do Corinthians. Então, aí, ó. tá no imaginário de uma geração, assim, e acho que Uhum. é algo muito legal, assim, cara. Modéstia, longe de mim querer me meter na avaliação da tua carreira, mas que baita Não, carreira claro. que construiu, uma carreira que muito jogador que está começando aí pode se inspirar nessa carreira vitoriosa que tu teve. Ah, sem dúvida, cara. Não, a gente fala assim porque, né? Mas eu me considero um cara vitorioso nesse sentido, né? Um moleque que sai aqui do interior do Paraná e trilha toda, né? Toda essa trajetória aí não é essa, é para poucos, né, cara? E a gente sabe que o futebol ele é muito competitivo, né? Na minha época ainda muito mais, né? Na nossa época aqui, na minha geração, você tinha que realmente ser bom, cara. Não era para qualquer um que faz aí, fica fazendo escolinha, fica não sei o que lá. Não, cara. Primeiro, que você já era avaliado no teu bairro, na tua cidade, né? Ou não é. Hoje você nem sabe que o moleque joga bola, daqui a pouco ele surge lá, né, cara? Não sei como que os caras meio molecada fabricada, né, cara? A gente fala isso aqui, eu costumo dizer isso. Na nossa época, né, cara? Você ralava no terrão, no campinho do bairro, não sei o quê, para daí você ir sozinho lá fazer um teste, fazer uma avaliação, né? Hoje não, hoje os caras te buscam, ficam olhando um monte de gente, muitos olheiros, né? O moleque aí de 12 anos, 10, 12 anos, se destaca um pouquinho, já tem gente em cima querendo patrocinar, ajudar na carreira. Então, assim, a competição na época, as oportunidades eram menores, né? E eram realmente só aqueles que tinham condições, né? Técnicas, a gente está falando, né? Sim. E hoje, qual é a tua relação com o futebol hoje? Então, cara, na verdade, assim, eu até 2 anos atrás, eu faço parte da diretoria do Sindicato dos Atletas aqui do Paraná, né? Uhum. E eu era vice-presidente, né? E aí, agora, assim, acabei me afastando, né? Mudou a gestão do sindicato e eu acabei me afastando. E aí, né? Tinha até uns projetos aí para voltar no futebol, né? Alguma coisa que com a diretoria do Curitiba, mas aí a coisa não acabou não acontecendo, né? No departamento amador, devido a toda essa pandemia, um monte de, né? Todas essas situações aí. E agora, ultimamente, a gente tinha um projeto. Eu tenho o Nenê, que jogou, meu irmão também que jogou aí no Inter, né? O zagueiro, né? Ele tem um clube nos Estados Unidos, né? Até e a gente tinha um projeto para a gente estar fazendo captação, intercâmbios aqui no Paraná, no sul do Brasil aí, para que, né? Com essa relação com o futebol, né? E eu Sim. fiquei praticamente logo depois que eu parei, eu passei assim mais de 10 anos comentando jogos, né? Como comentarista, né? Aqui da RPC, que é a Globo aqui do Paraná, e Sport TV, Premiere, né? Os canais lá da Globo, lá do Sport TV. Eu fiquei quase 10 anos fazendo isso, e aí agora dei uma paradona, estou mais tranquilo, estou mais sossegado, mais em casa aqui, meio no sossego mesmo. Dida, eu gostaria, assim, de mais uma vez te Uhum. agradecer por ter aberto um espaço na tua agenda aí, topado conversar Legal. comigo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez e poder de novo reforçar Uhum. o quão sensacional foi tua carreira e quão sensacional foi esse papo que eu tive contigo. Ah, legal. Não, eu que agradeço. Obrigado, cara. Eu até peço desculpa que acho que você me chamou acho que foi uma semana antes até, né? E me perguntou. E aí, quando eu falei, pô, eu tenho que responder o menino lá de Porto Alegre, né? Vamos fazer essa entrevista assim, porque eu acho que é a primeira que eu faço aí com o pessoal aí do Sul, assim, né? Falando do Grêmio, né? Geralmente o pessoal mais de São Paulo, tal, a gente falando de Corinthians, Palmeiras, aqui o pessoal de Curitiba bastante. Mas aí de Porto Alegre, acho que é a primeira vez que eu bato um papo assim sobre o clube, sobre Porto Alegre, sobre o Grêmio, né?
E é sempre bom relembrar, né, cara? A gente viveu bons momentos aí, fizemos muitas amizades, muito churrasco aí. Uma coisa eu falo pro pessoal, eu não joguei muito no Grêmio, mas eu aprendi a fazer o churrasco aí, o gaúcho aí. É muito legal. A cidade aí, o pessoal é muito, muito receptivo, né? Tenho grandes amigos aí. Não, e espero que a próxima, se tiver a oportunidade de vir a Porto Alegre, me avise, daí para a gente Opa! fazer um churrasco junto. Daí eu, ou Oh. vou o churrasco, ou ver como é que se o senhor aprendeu mesmo, se acha um bom churrasco mesmo. Ah, tranquilo, pode deixar. Vamos ficar com o contato aí. Eu tenho bons amigos, boas amizades aí. E volta e meia, de repente, a gente vai para Porto Alegre. Ou se você vir para Curitiba também, né? A gente está aqui à disposição. Valeu, Dida, um abração. Valeu, Guri. Um abraço. Tudo de bom para você. Deus abençoe vocês aí.